Aleluia. Graça e paz do Senhor Jesus, amados. Amém? Glória a Deus pela sua vida nesse lugar. Você é um privilegiado de poder desfrutar desse ambiente onde o Pai nos deixa tão à vontade, onde nós podemos desfrutar dessa presença gloriosa do Espírito Santo e ouvir a sua voz e nos sentir o seu abraço, nos sentir no seu colo. Glória a Deus por isso. Queridos, nós iniciamos semana passada uma sequência de mensagens sobre o nosso tema anual, Edificando Portas. Para quem não sabe, há 3 anos nós viemos recebendo uma direção que Deus queria construir algo em nós, que Deus está querendo construir algo em nós. Então, em 2017, nós tivemos um tema lançando fundamentos, onde nós pregamos a respeito de temas e valores básicos do Evangelho, que nós entendemos que são a base, são o alicerce para a nossa vida cristã, que não podem ser negligenciados, né? Nós entendemos que quanto maior a estrutura que você almeja construir, mais forte tem que ser o alicerce, mais investimento deve haver na base, no alicerce da construção. E nós passamos o ano de 2017 inteiro sendo trabalhados pelo Senhor nessas bases, nesses alicerces. Ano passado o tema foi edificando uma casa espiritual, com base em 2 Pedro, que diz que nós somos pedras vivas e que o Senhor está edificando uma casa espiritual conosco. Então nós vimos ano passado o Senhor construindo cômodo a cômodo da nossa casa e fomos muito impactados com a palavra que o Senhor nos trouxe e nós pudemos ver o crescimento da nossa igreja em maturidade e em espiritualidade. Glória a Deus. E esse ano nós entramos na fase de acabamento, né? E eu comecei falando no domingo passado que a fase de acabamento, ela é a fase mais prazerosa, porque você vai vendo, tomando forma os seus sonhos, aquilo que você sonhou, aquilo que você idealizou. Mas é também a fase mais dispendiosa. O preço é muito mais alto para você, que você tem que investir na fase de acabamento do que talvez na construção propriamente dita. Então, a fase de acabamento exige um preço alto a ser pago e é isso que o Senhor está querendo de nós nesse ano. E para pagarmos esse preço, isso pode custar que nós abramos mão de coisas que são valiosas para nós, que são preciosas para nós, em prol dessa obra do acabamento dessa obra que Deus está construindo em nós. Aí você vai dizer: glória a Deus, pastor, então no final do ano Deus vai acabar essa obra e a gente vai só, poder desfrutar. Não, é aí que começa, queridos, porque quando a casa ela está construída, então ela começa a funcionar para o que ela foi construída. Ela começa a servir para o seu projeto inicial. Então, ela começa a acomodar pessoas, ela começa a ser usada por pessoas que precisam do seu abrigo, que precisam da sua cobertura. E ainda assim, precisa também de algo chamado manutenção. Todos sabemos que nós construímos uma casa, mas se não houver uma manutenção constante, as coisas vão se deteriorando, vai quebrando uma porta ali, uma vidraça ali, uma torneira ali, e se não houver essa manutenção, daqui a pouco a casa está aos pedaços. Então, o trabalho na nossa vida espiritual nunca acaba, é contínuo, amém? Você vai ter sempre uma plaquinha pendurada no seu pescoço, dizendo: em obras, Espírito Santo trabalhando. Amém?
Glória a Deus por isso. E até o final da sua vida. Se você disser, eu estou pronto, já não preciso mais ser reformado, nem ser mudado pelo Senhor, então, glória a Deus, porque você já está na glória, né? Você já não está mais nesse mundo, se você chegou a dizer isso. Então, só depois que você morrer, é que aí não tem mais jeito, você não tem mais o que ser trabalhado, não tem que ser mais mudado, nem ser transformado. Mas enquanto você respirar esse fôlego de vida, vão existir coisas na sua vida que vão ser precisas ser confrontadas pelo Espírito, para que haja mudança, para que haja essa reforma constante que deve haver em nós. E como fase desse acabamento, nós escolhemos as portas. E o Senhor tem nos falado a respeito de portas esse ano. É tempo de portas, portas fechadas e de portas abertas. Amém? Os muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Jerusalém é uma representação da igreja do Senhor Jesus. Então, quem é a igreja do Senhor Jesus? Diga eu. Diga eu. Porque a gente diz nós, aí a gente passa a responsabilidade para todo mundo, né? Mas quando nós dizemos eu, a responsabilidade passa a ser minha. Eu sou a igreja do Senhor Jesus. Então Jerusalém é uma figura da minha vida, da minha estrutura espiritual, da minha vida com Deus. E os muros de Jerusalém, ele era constituído com 12 portas. E nós, a partir do mês, eu creio que desse mês já, de fevereiro, nós vamos começar a fazer um estudo em cada uma dessas portas, que havia um nome em cada uma dessas portas, e até o final do ano nós vamos estudar todas essas portas que têm um significado espiritual para a nossa vida. Ela começa na porta das ovelhas. Não vou pregar sobre ela hoje, mas você já desconfia quem é a porta das ovelhas, não sabe? Quem foi que disse, eu sou a porta? Jesus. Então, tudo começa nele, amém? Começa a restauração. E nós vamos basear esse estudo no livro de Neemias, que fala sobre a restauração dos muros de Jerusalém. E a restauração foi dos muros, mas também das suas portas, que foram queimadas e colocadas à cinza pelos inimigos, por Nabucodonosor. E Neemias foi e restaurou cada uma dessas portas. E cada uma dessas portas tem um nome e tinha uma finalidade nos muros de Jerusalém. E nós vamos restaurar cada uma dessas portas em nossa vida até o final desse ano, em nome de Jesus. Amém? Mas como introdução, eu comecei a pregar domingo passado a respeito de portas de entrada da nossa alma. E eu tive falando que nosso interior, nosso homem interior, ele é representado na palavra de Deus pelo nosso coração. Então, sempre que a Bíblia fala sobre coração, ele não está falando sobre o nosso órgão cardíaco que bombeia sangue para o resto do corpo. Ele está falando sobre a nossa essência interior, sobre o nosso ser espiritual, sobre o nosso homem interior. Amém? Então, quando a Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, era uma alusão ao nosso homem interior, ao nosso espírito e à nossa alma, que é de onde sai tudo aquilo que nos representa nessa vida. Assim como o sangue sai do coração, é bombeado, passa pelo coração e é bombeado para o restante do corpo, assim também no nosso coração espiritual é de onde sai a nossa essência, a nossa vida. Então, com que esse coração ele é alimentado? Com que ele é formado? Com aquilo que nós recebemos de fora para dentro. E isso ajuda a formar o nosso homem interior. Você não é essa pessoa que você vê no reflexo do espelho. Você é essa pessoa que está dentro de você, que só o Senhor conhece completamente. Nem você se conhece, só o Senhor te conhece completamente. Nem a sua esposa que vive há 50 anos com você lhe conhece, só o Senhor lhe conhece completamente. Nem a sua mãe,
que carregou você 9 meses antes mesmo de você vir à luz, ela não te conhece completamente, só o Senhor te conhece completamente. E porque você é esse homem interior que está aí dentro. Então, o que alimenta esse homem interior? As portas, 2 portas que nós temos de entrada. Nós temos 5 sentidos, segundo a biologia, né? Nós temos a audição, visão, olfato, paladar e tato. Desses 5 sentidos, né? 2 são portas de entrada, né? E o ouvido e os olhos. Nós somos formados no nosso caráter, no nosso interior, por aquilo que vemos e por aquilo que ouvimos. Domingo passado eu falei sobre aquilo que ouvimos, sobre os nossos ouvidos. E como nós temos que ter ouvidos atentos. E eu falei com base naquele texto que Jesus cura o cego, um surdo gago. E Jesus coloca as mãos nos ouvidos dele e diz, Efatá. E o surdo, ele passa a ouvir e a falar desembaraçadamente. Então, nós precisamos ter os nossos ouvidos abertos espiritualmente. E hoje nós vamos falar a respeito dos olhos. E eu quero pegar um texto bem parecido com aquele que está em Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22. Aleluia. Marcos capítulo 8, a partir do verso 22, diz o seguinte, a palavra de Deus. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo, não entre no povoado. Amém, amados? Glória a Deus. Então, esse é um texto, dentre muitas curas, dentre dezenas de curas que os evangelhos apresentam de Jesus. Esse é um texto resumido do Evangelho de Marcos, como é característica do Evangelho de Marcos. Ele não dá muito detalhe das coisas. E ele fala a respeito de um homem na região de Betsaida, que foi levado até Jesus por alguns amigos, ou por algumas pessoas alguns curiosos que de repente queriam ver Jesus fazendo algum milagre, né? Nós vemos no contexto, no início do capítulo, que os fariseus, nessa mesma localidade, pediram um sinal a Jesus para pô-lo à prova. E Jesus suspirou e disse, por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. E aparentemente, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu disse, espera aí, Jesus fez uma cura incompleta? Jesus fez a cura pela metade? Porque a impressão que nos dá que quando Jesus ministra a cura sobre o homem, primeiramente, e pergunta, você está vendo? O que você está vendo? E ele disse, eu vejo homens andando como se fossem árvores. Quer dizer, ele via, mas ele via embaçado, ele via, mas ele não via claramente, ele não via com nitidez ainda. E aí Jesus põe novamente a mão sobre a cabeça dele, e aí o homem é curado, restaurado a visão do homem,
e ele passa a ver claramente. Então, há alguns tentando explicar esse texto, alguns dizem, não, porque a cura dele foi um processo, ele não foi curado instantaneamente. Amados, quem estava lidando com aquele cego não era um oftalmologista qualquer, era Jesus. Amém? Aquele que tinha poder sobre as águas, aquele que mandou um morto ressuscitar, e o morto não ficou se mexendo no esquife, não, ele levantou na mesma hora. O poder de Jesus era instantâneo. Jesus, na verdade, ele queria ensinar uma lição aos seus discípulos e a nós, a respeito da visão desse cego. E Jesus queria exemplificar aquele cego com a situação dos seus discípulos. Se você ver alguns versículos antes, Jesus, no início do capítulo, ele alimenta pela segunda vez uma multidão. Dessa vez ele alimenta cerca de 4.000 homens. Ele multiplica 7 pães e alimenta essa grande multidão, e sobrou 7 cestos cheios ainda. E dali eles partem para um outro lugar, e eles estão num barco, e Jesus, depois daquela discussão com os fariseus, que eles pediram um sinal, Jesus diz, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus, e com o fermento de Herodes. E aí os discípulos, que eu desconfio que eles não eram muito providos de inteligência, né? Porque eu já disse que se fosse qualquer um de nós para escolher 12 discípulos que iriam mudar a história da humanidade, nós jamais teríamos escolhido os 12 que Jesus escolheu, porque nós atentamos para os dons e as qualidades naturais dos homens, mas Jesus conhecia o coração de cada um, e foi tão certa a sua escolha, que dos 12, apenas um morreu de morte natural, todos os outros foram sacrificados por amor ao Evangelho. Eles morreram pregando o Evangelho do Senhor Jesus, morreram por amor ao Rei. Então era isso que Jesus estava procurando, homens que dessem a sua vida pela causa, mártires que estivessem dispostos a morrerem por aquela causa. Mas até chegar o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, e lhes abriu o entendimento, e lhes deu revelação, e lhes deu a certeza de quem ele é, de quem eles eram, e de como eles deveriam agir. Jesus teve muito trabalho com aqueles caras. Jesus teve um trabalhão com aqueles camaradas. Quando Jesus diz isso, tenha cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes, olha o que é que eles dizem. Ele disse, olha aí, está vendo? Ele está dizendo isso porque a gente não trouxe pão. Por que a gente esqueceu de pegar os pães que sobraram naquele cesto e não trouxemos para a viagem? Jesus havia multiplicado pães e peixes para 2 multidões. E aqueles homens, eles achavam que Jesus estava preocupado naquela viagem porque não tinha pão, queridos. Eles ainda não tinham entendido a dimensão do poder de Jesus, a dimensão da graça e dos milagres que Jesus podia fazer. Jesus podia pegar qualquer coisa que estava ali naquele barco e transformar em pão, se ele assim o quisesse. Mas aqueles discípulos haviam esquecido os milagres que Jesus havia feito, a provisão que Jesus tinha dado, assim como nós muitas vezes fazemos. Quantos de nós já fomos supridos milagrosamente pelo Senhor aos 45 do segundo tempo, quando a gente espera, acha que está tudo errado, aí bate alguém na porta e diz, olha, o Senhor me mandou trazer isso aqui. Mas basta uma outra necessidade para a gente se desesperar e a gente achar que Deus vai faltar, que Deus não vai conseguir nos ajudar, ou nos abençoar, ou nos suprir. Por que isso, queridos? Porque a nossa visão espiritual ainda está embaçada. Nós estamos vendo as circunstâncias e as pessoas como se fossem coisas, porque os nossos olhos estão nas coisas. E esse texto termina Jesus dizendo aos seus discípulos, vocês ainda não entendem? E quando ele chega em terra, vem esse cego para ele, ele tira o cego do meio da aldeia, porque aquela aldeia, Betsaida,
foi uma das 3 cidades onde Jesus diz que ele não conseguiu fazer milagres. Então ele tira o cego daquela aldeia, porque havia um ambiente de incredulidade ali, e Jesus, ele não age em ambiente de incredulidade, ele só age num ambiente onde existe fé, um ambiente regado de fé, um ambiente propício para que o milagre, para que os céus se abram e o milagre venha. Ele tirou aquele cego daquele ambiente de incredulidade, levou para fora da aldeia, tocou-lhe nos olhos, cuspiu nos seus olhos, e perguntou àquele cego: você está vendo alguma coisa? Você acha que quando Jesus perguntou àquele cego se ele estava vendo alguma coisa, será que ele não sabia que aquele cego não havia sido curado completamente? Sim ou não? Sabia ou não sabia? Por que ele perguntou àquele cego aquilo? Ele precisava que os discípulos ouvissem a resposta daquele cego, para que pudessem aprender a lição. Jesus estava comparando a visão daquele cego à visão de muitos de nós hoje. Não estou falando de pessoas do mundo, eu estou falando de pessoas que tiveram encontro com Jesus, tiveram um toque com Jesus, receberam um toque de Jesus, foram alcançados pela saliva de Jesus, e não conseguem enxergar as coisas ainda com clareza. Ainda os seus olhos não foram abertos completamente, os seus olhos ainda estão nas coisas. E talvez isso seja uma culpa de pregadores modernos que têm coisado muito o Evangelho. O Evangelho, o alvo do Evangelho virou coisas. Ter coisas, obter coisas, alcançar coisas. Automaticamente nós vemos tudo como se fosse coisas, inclusive pessoas como se fosse coisas. E passamos a usar as pessoas como se fosse coisas. O Senhor Jesus, Ele quer abrir os nossos olhos espirituais, amém? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele diz que ora pela igreja de Éfeso, pedindo que o Senhor lhes abra os olhos do entendimento, ilumine os olhos do seu entendimento, para que eles possam compreender a esperança do chamado, a riqueza da sua herança dos santos e a grandeza do poder de Deus. Sabe, queridos, um dos grandes erros dos cristãos é querer viver o mundo espiritual enxergando sobre a ótica natural. Você nunca vai conseguir. Você não vai conseguir andar. Sabe por quê? Porque nós andamos na direção que os nossos olhos apontam. Se você não anda olhando para frente, você vai tropeçar e vai cair. O natural é que nós andemos na direção que os nossos olhos apontam. Se os seus olhos estão apontados para as coisas naturais, é direção às coisas naturais que você está andando. Mas se os seus olhos estão nas coisas espirituais, estão nas coisas de Deus, é para lá que você está indo. Como diz Paulo em Colossenses 3, versículo 1 e 2, se realmente já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Em que os seus olhos estão fitos? Para onde os seus olhos têm apontado? Para as coisas terrenas, naturais, ou para as coisas espirituais, para as coisas do céu? Quantos aqui querem ir para o céu? Quantos querem morar no céu? Amém. Quantos querem ir agora, hoje? Tem uns 5 aqui, tem uns 6. Amém. Vem. Final do culto, vem aqui para orar, para vocês morrerem para a glória. Sabe por que numa audiência de quase 200 pessoas, somente uns 5 ou 6 disseram que queriam ir agora?
Porque nós ainda estamos muito casados com essa terra. Os nossos planos são terrenos e naturais. Os solteiros disseram, não, eu quero primeiro casar. Os recém-casados dizem, não, pastor, deixa eu ter filhos primeiro. Né? Aquele que foi recém-promovido no emprego, não, diz, pastor, deixa eu ganhar dinheiro, deixa eu curtir um pouquinho a vida. Passei a minha vida na pindaíba, agora que eu vou começar a ganhar dinheiro, o senhor quer que eu morra? Aqueles que começaram a faculdade agora dizem, não, pastor, deixa eu me formar primeiro, pastor. Os nossos planos são muito terrenos, são muito naturais. Os nossos olhos não apontam para a eternidade, e aqueles que estão em Cristo têm os seus olhos na eternidade. Não na brevidade dessa vida. O apóstolo Paulo diz que se nossa vida se resume somente a essa existência aqui, nós somos o mais miserável de todos os homens. Você tem que entender que apesar de você viver na terra, você é um cidadão do céu. É um cidadão do céu. E é isso que nos diferencia da igreja perseguida, da igreja oriental. Falei isso domingo passado aqui, talvez tinha algumas pessoas, não quero repetir. Porque nós vemos, qual a diferença que nós vemos do fervor, do compromisso e da paixão da igreja perseguida, da igreja oriental, da igreja ocidental? Porque nós somos tão, assim, passivos, tão meia boca, essa é a palavra, diante do fervor e do compromisso que aquela igreja perseguida tem. Sabe por quê, queridos? Porque nós achamos que a vida eterna é aqui. Eu vou viver 100 anos, eu vou viver 120 anos, meu plano é ver os meus tataranetos. Ninguém planeja morrer cedo, e não se planeja para isso, não estou falando nisso. Mas a igreja perseguida, eles entregaram a sua vida a Jesus, e na hora do batismo, sabe qual é a profissão de fé que eles fazem? Eles dizem, eu aceito o Senhor Jesus, mesmo sabendo que eu posso ser morto, que eu posso ser executado, que eu posso ser sacrificado com essa decisão. Minha família pode me matar, o meu governo pode me matar, mas mesmo assim eu estou firme nessa minha decisão. A diferença é que eles não sabem que se o amanhã vai existir para eles. Eles não sabem se estão vivos amanhã. A gente procrastina, empurra as coisas com a barriga, porque a gente acha que tem uma perspectiva de vida de 100 anos. Eles não sabem se amanhã vamos ser vivos. Então eles vivem intensamente o dia de hoje, a sua paixão e o seu compromisso pelo Senhor Jesus. Esse batismo de urgência que nós precisamos, que a igreja ocidental precisa. Essa paixão, esse compromisso de que Jesus pode voltar amanhã, ou eu posso ir ao encontro dele amanhã, então tudo que eu tenho para fazer, eu tenho que fazer hoje para ele. Mas nós temos planos a longo prazo da nossa vida profissional, familiar, financeira. Isso é bom. Mas é bom quando é casado com os planos espirituais. Com o que eu pretendo fazer para o Senhor, o que eu pretendo ser, como eu pretendo ser usado por Deus nos próximos 10 anos. Há um verso em Mateus 6, 22, 23, que diz o seguinte: Jesus falando para os seus discípulos, no Sermão do Monte, ele diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Então Jesus ele mostra que os nossos olhos são portas abertas para que ilumine
o nosso homem interior. Então os nossos olhos, eles têm que estar num ambiente de luz. Eles têm que estar fitando a luz, não as trevas. Porque se a candeia do nosso corpo, se a lâmpada do nosso corpo são os olhos, então a quantidade de luz que vamos ter na nossa alma depende de onde nós fixamos o nosso olhar. Amém? Vocês entenderam? Se a lâmpada da nossa alma são os nossos olhos, então a quantidade de luz que vai existir no nosso interior depende de onde eu estou fixando o meu olhar. E o Senhor Jesus disse: se o seu olhar for pecaminoso, se a luz que há em ti for trevas, quão grandes serão as trevas? A luz que existe em você são determinadas pelo seu olhar. Para onde os seus olhos estão apontando? Se os seus olhos apontam para o pecado, as trevas têm invadido a sua alma. Mas se os seus olhos estão na luz do Senhor, a glória de Deus tem invadido o seu ser. Provérbios 15:30 diz que a luz dos olhos alegra o coração. Então, amados, esse cego, ele representava os discípulos de Jesus e representa a nós também. Os discípulos tinham tido um encontro com Jesus, tinham tido uma revelação parcial de Jesus, mas eles não tinham compreendido totalmente quem era Jesus e quem eles eram em Deus. Eles começaram uma discussão boba, achando que Jesus estava falando de fermento, porque Jesus estava dizendo que eles não tinham trazido pão para o barco, quando Jesus tinha acabado de multiplicar pães para uma multidão. E quantas vezes nós somos assim, nós estamos apequenando a nossa visão e a visão de Deus a nosso respeito. Quantas vezes os nossos olhos estão em coisas que não nos edificam, que não nos levam além, que não nos colocam para cima, pelo contrário, nos colocam para trás. Quantas pessoas estão afastadas da igreja e, consequentemente, dos caminhos do Senhor e da luz do Senhor, porque colocaram seus olhos em trevas que foram colocadas na sua frente. Alguém lhe magoou, alguém lhe feriu, alguém lhe machucou, alguém falou mal dele. E ele coloca os olhos sobre aquelas coisas e tira os olhos do Senhor. O que é que diz Hebreus 12:2? Doze, 1 e 2. Diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, de tudo que é trevas, de tudo que o diabo lança na nossa frente para nos distrair, para tirar o nosso foco, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Corramos a carreira que nos está proposta com perseverança, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Os nossos olhos devem estar fitos na linha de chegada, não é de lado, não é no corredor que está correndo de lado ou no que está vindo atrás. Os nossos olhos têm que estar na linha de chegada. O mestre está lá nos esperando de braços abertos, dizendo: vem, você vai conseguir, atinja o seu alvo, vai, corre. E quando o corredor, você não vê nenhum corredor correndo, olhando para o lado, ele sempre está correndo, olhando para o final, para a linha de chegada, porque ele fixa o seu olhar num ponto, lá na frente, e ele vai até o fim, olhando para aquele ponto. Mas o diabo, ele é mestre em nos distrair.
E nós vivemos na era da distração. Nunca se gastou, nunca se investiu tanto dinheiro em entretenimento. Porque o homem anda muito estressado, muito cheio de trabalho, muito cheio de problemas, muito cheio de estresse. E aí ele precisa espairecer, ele precisa se distrair, ele precisa aliviar um pouco a tensão. E aí entra o mercado do entretenimento. Com N ofertas para você. A única coisa que o mercado do entretenimento não aponta para você é o autor e consumador da sua fé. Aquele que pode realmente lhe desestressar, aliviar você dessa sua tensão, porque ele disse, tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave, tomai o meu fardo, porque ele é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse é o melhor antidepressivo que você pode tomar, queridos. Esse é o melhor remédio que você pode tomar para dormir, deitar e dormir. Como diz o salmista, deito-me logo e pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Sabe, amados, nós precisamos aprender a pedir que o Espírito responda à oração de Paulo aos Efésios. E ter os olhos do nosso entendimento abertos, iluminados. Porque se nós formos correr essa carreira que nos está proposta com os olhos naturais, nós vamos tropeçar e cair na metade do caminho. Coisas espirituais só se enxergam com olhos espirituais. Com os olhos naturais você só vê coisas. Você vê tudo embaçado como aquele cego viu. E aí Jesus em seguida coloca a mão na cabeça dele e quando tira, o homem está vendo completamente, claramente. Jesus estava tentando explicar para os discípulos que o problema estava na mente. Você teve um encontro com Jesus, você recebeu uma luz da revelação de Jesus, mas você precisa de algo, de um segundo passo, para que você veja desembaraçadamente, para que você veja claramente. Você precisa renovar a sua mente, ou seja, iluminar os seus olhos interiores, ou os olhos da sua alma. Como diz Paulo em Romanos, não vos conformeis com esse século, quer dizer, não se amolde, não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa enxergar, entender, compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O grande problema nosso é que nós queremos entender a vontade de Deus com os olhos humanos e naturais. Você não vai conseguir entender. Porque Paulo já dizia que somente os espirituais entendem coisas espirituais. Os carnais entendem de coisas da carne. E tem muitos mestres nisso. Tem muita gente ganhando dinheiro, inclusive tratando da alma das pessoas. Mas o homem ele não só é enfermo da alma. A enfermidade maior do homem é do espírito. E se ele não nascer de novo, não se arrepender, não adianta superar. Pode superar os seus traumas como for, mas ele precisa ter um encontro com Jesus para poder mudar a sua vida completamente, espírito, alma e corpo, como Paulo diz que na vinda, no dia do Senhor Jesus Cristo, nós temos que nos santificar, espírito, alma e corpo, nos preparando para a vinda do Senhor Jesus. Então não adianta ter um corpo saradão, uma alma livre dos traumas, se você não tem um encontro espiritual com Jesus. Se você não nasceu de novo, como ele disse a Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Mas nós queremos seguir a Jesus com um olho no peixe e outro no gato. Sabe como é isso? Um olho em Jesus e um olho nas minhas coisas. Um olho em Jesus e um olho no mundo.
Um olho de Jesus e um olho dos meus planos. Um olho da vontade de Deus e um olho da minha vontade. E aí nós nos deparamos na palavra de Deus com um caso típico e clássico de um homem que enxergava o seguir Jesus de modo muito parcial. E que Jesus lhe propôs essa cura completa e pelo jeito ele não aceitou. A Bíblia diz de um jovem rico que um dia procurou Jesus e disse: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E ele disse, o que eu posso fazer para te seguir? E Jesus disse, obedeça os mandamentos. E ele disse, mas eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Eu honro pai e mãe, nunca adulterei, nunca matei, nunca roubei, nunca adorei outros ídolos. Aquele era um homem, era um típico cristão. Ele ajoelhou-se aos pés de Jesus, quando ele foi fazer essa pergunta, em reverência, em adoração a Jesus. E em seguida Jesus disse, observe, e ele citou uma lista de mandamentos que ele obedecia, e era verdade, porque Jesus não contestou a resposta dele. Ele era um típico crente, que chegando na nossa igreja, a gente dava o púlpito para ele. A gente dava logo um cargo de confiança, de liderança. Porque não, ele é impecável, ele é intocável, ele é perfeito, ele tem tudo, todo o padrão bíblico está nele. Não há nada que lhe desabone. Mas o Senhor Jesus vai além daquilo que os nossos olhos naturais enxergam. O Senhor Jesus enxergava o interior daquele homem. O Senhor Jesus enxergava onde os olhos do interior daquele homem estavam apontando. E os olhos do interior daquele homem não estavam apontando para o mestre, estavam apontando para as suas coisas, para os seus bens. Por isso Jesus disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto você tem, dê aos pobres, então venha e me siga. E a Bíblia não fala mais sobre esse homem, diz simplesmente que ele saiu entristecido, e não disse ele voltou, provavelmente não voltou, ele voltou para as suas riquezas, para os seus bens. Eu gosto do texto em Marcos, porque o texto em Marcos diz que Jesus, olhando para ele, o amou e disse, vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e vem e me segue. Jesus não disse aquilo porque ele queria descartar aquele homem. Jesus não exigiu aquilo daquele homem porque queria dar um exemplo, usá-lo como exemplo. Jesus disse aquilo daquele homem porque ele o amou. E porque ele o amava, ele queria restaurar a visão daquele homem, focar os olhos daquele homem para o lugar certo. Mas aquele homem não quis. Seus olhos carnais e naturais falaram mais alto. Estão entendendo isso, queridos? Existe um perigo muito grande de servirmos a Jesus e os nossos olhos não estarmos fitos nele. Estamos correndo a carreira que nos está proposta, olhando para os lados, olhando para dentro dos nossos bolsos, olhando para ver se a gente não esqueceu nada. E é por isso que muitos caem no meio da caminhada e não conseguem se levantar. É por isso que na igreja de Laodiceia o Senhor Jesus diz, eu te aconselho que compres de mim colírio para colocares em teus olhos, para que possas ver. Porque tu achas que é rica e abastada, mas não sabe que és pobre, cega e nua. Essa é a geração do engano, a geração do engodo, a geração que vive uma ilusão terrível. E eu não estou falando de pessoas que estão lá fora, estou falando de muitos que estão dentro da igreja. Que acham que estão servindo ao Senhor Jesus, e na verdade muitos ouvirão naquele dia, aparta-te de mim, porque eu não te conheço.
Mas eu expulsei demônios, eu falei em outras línguas, eu fiz milagres em teu nome. Ele disse, eu não te conheço. Você fez tudo isso olhando para si, você não olhou para mim. Seus olhos não estavam em mim, seus olhos estavam no seu reino pessoal, no seu ministério, na fama. Em quantos seguidores você teria no Instagram, no Facebook? Enquanto você ficaria famoso, quantas pessoas iriam lhe bajular e lhe presentear? Fartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Jó era um exemplo de homem que tinha os olhos fixos no lugar certo. Jó conseguiu perder as 3 coisas mais valiosas para o homem em um dia só: a sua família, a sua riqueza e a sua saúde. E não foi porque Jó pecou, foi uma prova que Deus submeteu Jó. E a Bíblia diz que Jó passou todo o tempo, e em nenhum momento ele pecou, ele blasfemou contra Deus. E para aumentar a prova de Jó, Deus ainda deixou uma mulher abençoada do lado dele, que disse, tu falas como um louco, amaldiçoa o teu Deus e morre. Né? É engraçado que o Satanás, ele matou todos os filhos de Jó e deixou a mulher dele, porque sabia que podia usar ela. E Jó disse, tu falas como uma louca, o Senhor deu, ele também tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Os olhos de Jó não estavam nas coisas que ele perdeu, não estavam nos filhos que ele perdeu, não estavam nem na sua saúde, nem em si mesmo. Eles estavam no Senhor. E lá no final, e depois para aumentar a prova, Satanás ainda enviou 3 amigos da onça para Jó. 3 amigos que chegaram diante de Jó. Primeiro, a Bíblia diz que eles se sentaram na frente de Jó. Jó estava numa situação que ele tinha ferida da ponta do cabelo até a ponta do pé. Ele se coçava com cacos de telha, de tanto que era a agonia que ele tinha. Era úlceras por todo o corpo. E ele, além da dor na alma de ter perdido seus filhos, de ter perdido seus bens. E aí a Bíblia diz que os 3 amigos sentaram na frente dele e passaram 3 dias só olhando para Jó, sem falar nenhuma palavra com ele. Existe tortura maior do que essa? O camarada Jó chegou, disse, não, chegou meus amigos, eles vão dizer uma palavra de consolo agora, de conforto. E chegou os 3 amigos, ficaram parados, 3 dias olhando para Jó. E eu acho que eles balançavam a cabeça para Jó, faziam as caras e bocas para Jó. E Jó dizendo, esses infelizes não vão falar nada não, é? E aí depois eles começaram a acusar Jó. Te arrepende, confessa o teu pecado, o que foi que você fez? E Jó se defendendo, eu não fiz nada. No final do livro de Jó, em Jó 42:2, ele diz, Jó, num grito talvez de desespero, ele diz, bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E ele complementa dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos foram abertos através do sentimento da perda. Quando me foram tiradas as coisas, eu pude enxergar o Senhor. Eu pude ver o Senhor como o Senhor é. E eu pude ver como eu sou, homem miserável. Era isso que Jó estava dizendo. E olha que Deus disse Jó a Satanás no início do livro, dizendo, já viste alguém igual ao meu servo Jó, íntegro, fiel e justo como ele? E Jó disse, eu te conheci apenas de ouvir falar, agora os meus olhos te viram. Eu tive a revelação do Senhor, eu consegui te enxergar com os olhos do meu coração. Detalhe, Jó disse isso antes mesmo de ser restaurado ou de ser restituído a sua sorte. Após isso, Jó ora pelos seus amigos.
ora por aqueles que foram lhe acusar, ora por aqueles que foram atormentar ainda mais o estado. E aí, quando ele termina de orar pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus restitui em dobro tudo que Jó tinha perdido. Jó foi curado, restituiu sua riqueza e ele teve mais filhos. Porque Jó conseguiu enxergar além da dor e do sofrimento. Jó conseguiu enxergar que existe um Deus que está sentado no seu santo trono, que Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas que nos acontecem, e que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão dEle. Ele sabe quantos fios de cabelo há em nossa cabeça. Esse é o Deus que nós precisamos ver, queridos. Não é o Deus que nos dá coisas, não é o Deus que nos faz ver coisas, não é o Deus que faz ver pessoas como coisas que nós podemos usar, mas é um Deus que nos faz ver como Ele vê as coisas. A Bíblia diz em Isaías capítulo 6 que no ano da morte do rei Urias, Isaías viu o Senhor. Por que o texto começa dizendo na morte do rei Urias? E aí você vai estudar a história do rei Urias. E você vê que ele começou como um dos melhores reis de Israel. Ele começou como um rei temente ao Senhor, fez uma reforma em Israel, uma reforma espiritual, construiu altares para o Senhor. Ele fez coisas muito importantes para o Senhor. Depois ele adoece, ele é curado dessa doença, mas no final da sua vida, diz o texto, a história de Urias, que o seu coração se ensoberbeceu, se encheu de orgulho, e ele passou a dar glória não mais a Deus, mas a si mesmo. E o que aconteceu com Urias? Urias foi morto no seu orgulho e no seu egoísmo, e o seu nome não consta como um dos grandes reis de Israel, consta como mais um rei do coração desviado. Então, quando o livro de Isaías diz que depois da morte do rei Urias, Isaías viu o Senhor. O texto talvez esteja querendo dizer nas entrelinhas, depois que a potestade do orgulho, ou o reinado onde o orgulho imperava, acabou, morreu, os olhos de Isaías foram abertos e ele pôde ver o Senhor. Porque até o capítulo 6 você vai ver Isaías dizendo: ai de ti, cidade impertinente, ai de ti, povo incrédulo, ai de ti, nação de Israel, ai de ti. E quando ele tem um encontro com o Senhor, quando seus olhos são abertos e ele vê o Senhor, ele diz: ai de mim, que sou pecador. É isso que faz quando os nossos olhos são abertos, quando o orgulho é morto dentro de nós, quando o nosso egoísmo é abatido e os nossos olhos espirituais são abertos e nós temos a revelação completa do Senhor. Nós descobrimos quem nós somos e, comparados à santidade e à glória de Deus, nós nos sentimos indignos e imperfeitos. E deixamos de reclamar pelo que não temos, a agradecer pelo que temos. Porque nós descobrimos que nada do que temos nós merecemos. Que até os meus atos de justiça são como trapos de imundície diante da santidade do Senhor, como diz o profeta Isaías. Sabe, amados, nós temos que pedir que esse colírio do céu venha sobre os nossos olhos. E Jó, no meio da sua dor, ele disse: fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Em outras palavras, Jó estava dizendo: eu fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, eu os usaria para pecar, para cobiçar algo? Billy Graham, ele foi o criador do cérebro princípio,
de que você não deve olhar duas vezes para a tentação. Se você olhar uma vez e tirar os olhos, você não pecou. Se você olhar a segunda vez, você está propenso a pecar. E como a nossa carne, ela é propensa à tentação. A Bíblia fala que Davi estava, na época que os reis estavam na guerra, Davi estava à toa, dormindo no seu palácio. E depois do cochilo da tarde, ele foi passear no terraço real. E de lá ele avistou uma moça muito bela, muito formosa, tomando banho. E Davi não seguiu esse princípio de Billy Graham, até porque Billy Graham não existia, mas o Espírito Santo de Deus já existia. O Espírito estava em Billy Graham, estava em Davi também. Billy Graham fixou os olhos naquela mulher. Aliás, Davi, coitado de Billy Graham. Billy Graham não adulterou, gente. Davi fixou os olhos naquela mulher e a cobiçou. E cometeu o pecado que mancharia o seu reinado. De longe, Davi pecou com aquela mulher. Mas nós temos outro fato na Bíblia de um homem chamado José, que foi trabalhar na casa de Potifar e que foi cobiçado pela mulher de Potifar. E a Bíblia diz que um dia a mulher de Potifar agarrou José, dizendo: deita-te comigo, ninguém vai saber, o meu marido está fora de casa, eu dispensei os empregados, ninguém vai precisar saber. Davi estava em cima do terraço, longe da mulher, mas pecou, porque os seus olhos foram colocados no pecado. José estava nos braços daquela mulher adúltera, podia pecar se quisesse, mas ele disse: faria tamanho mal ao meu Deus e ao meu Senhor. E a Bíblia diz que José se desvencilhou dos braços daquela mulher, a ponto da roupa dele ficar nos braços dela, nas mãos dela. E ele saiu correndo, fugindo daquela tentação. Qual a diferença de Davi e de José? Os olhos de Davi foram colocados sobre as trevas, sobre o pecado. Os olhos de José estavam no Senhor. Ele lembrou-se do seu Senhor e dizia: eu não vou trair ou decepcionar o meu Senhor. E eu sei que Ele está me vendo, mesmo que ninguém nos veja pecando. Então eu vou sair fora dessa. Nós precisamos fazer como Jó, fazer uma aliança com os nossos olhos. E por fim, eu quero lembrar um episódio que uma das canções que nós cantamos aqui nessa noite falou que o teu olhar me perdoou. Fui perdoado logo que te vi. É mais ou menos isso. Sabe que eu acho que o autor dessa canção estava se referindo a um olhar altamente restaurador e perdoador de Jesus sobre Pedro. A Bíblia diz que Jesus disse a Pedro: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro disse: não, eu irei, vou morrer pelo Senhor e tal. Disse: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E isso aconteceu quando Jesus foi preso. A Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. E durante o caminho, ele foi interpelado por algumas pessoas que tinham visto ele caminhando com Jesus. Uma criada disse: ele andava com ele. E ele dizia: não, isso é engano seu. Não andava com ele, não. Depois um outro homem chegou e disse: ele andava com ele, ele fala igual a ele.
E a Bíblia diz que, esbravejando, Pedro repreendeu aquele homem, dizendo que não andava. E pela terceira vez Pedro negou Jesus. E quando o galo cantou, o desespero de Pedro, imagina o Pedrão, porque o Pedro amava Jesus. Ele disse, eu decepcionei o meu mestre. Eu traí o meu mestre. Eu neguei aquele que está dando a vida por mim. E mais do que nunca, eu acho que Pedro sentiu que aquela cruz era para ele, não para Jesus. Nós estávamos tipificados na pessoa de Pedro ali naquele momento. Porque quantas vezes nós negamos Jesus? Todas as vezes que eu fixo os meus olhos sobre o pecado e eu consumo, eu estou negando Jesus. Eu estou dizendo, Jesus, eu prefiro o pecado do que a comunhão com o Senhor. Eu prefiro o pecado do que a tua graça, do que a tua misericórdia. Nós estávamos tipificados por Pedro ali. E Pedro, eu acho que teve a revelação de que aquela cruz era para ele, não para Jesus. E a Bíblia diz que no meio daquele tumulto todo, Jesus apanhando, Pedro olhando para ele de longe. A Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e fixou os olhos nele. Os religiosos podem achar que foi um olhar inquisitor, um olhar acusador, um olhar dizendo, eu não te falei, Pedro, eu não te disse, Pedro. Mas eu tenho certeza que aquele olhar estava carregado de compaixão, de amor, de misericórdia e de perdão. Porque é assim que ele olha para nós. Quando nós falhamos, quando nós erramos o alvo, quando nós o decepcionamos, quando nós o traímos tantas vezes, ele nunca nos olha nos acusando. A Bíblia diz que ele não nos acusa, o acusador é outro, mas ele nos ama. E ele está sempre disposto a nos perdoar e a nos restaurar e a nos trazer para perto. Esse olhar de compaixão restaurou a vida de Pedro. A Bíblia diz que Pedro saiu dali e chorou convulsivamente, de arrependimento, arrependido. Mas eu tenho certeza que Pedro entendeu que a graça do Senhor Jesus havia lhe perdoado, e que aquele sacrifício na cruz, o sangue que ele estava derramando ali, lhe estava lhe dando mais uma chance. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Se eu sou o corpo, logicamente eu também sou os olhos de Jesus na terra. De que maneira eu tenho olhado as pessoas? Com que olhar eu tenho olhado para as pessoas? De acusação, de inquisição, de preconceito? Ou com olhar de compaixão, de amor? Como você olha para uma prostituta? Com raiva? Para um homossexual? Com ódio? Para um drogado? Com nojo, com asco? Ou você tem olhado com os olhos de Jesus? Cheio de compaixão, de misericórdia, de amor e de perdão. Lembre-se que Jesus disse que se a luz que houver em nós não iluminar, quão grandes trevas nós teremos. Apocalipse, João viu Jesus e ele disse que os seus olhos são como chamas de fogo. Chamas de fogo. Você já experimentou acender uma fogueira no meio de uma floresta, de uma noite escura? Aquelas chamas iluminam todo o ambiente. Assim é os olhos de Jesus, como chamas de fogo.
são capazes de iluminar a mais densa escuridão, a mais densa treva que houver. Basta que Ele olhe para você, as trevas se vão. Basta que você abra o seu interior e os seus olhos sondem o seu interior, que as trevas que há em você se dissiparão. As suas olhos de chama de fogo é aquele que prescruta o seu interior e é capaz de acabar com toda a treva que há em você. E são essas chamas de fogo que nós temos que ter nos nossos olhos, queridos. Não para fulminar o pecador, mas para iluminar o caminho, para que ele possa encontrar Jesus, a revelação do Deus vivo e verdadeiro, que é o único que pode restaurar e mudar a vida dele. Olhos cheios de chama, olhos como chama de fogo, fogo da paixão, fogo do amor dele. É assim que nós temos que olhar para as pessoas. E é assim que nós vamos impactar as pessoas. Enquanto estivermos olhando com ela, com olhar de preconceito, com olhar de reserva, com olhar de eu quero distância de você, ou com olhar superior dizendo eu sou melhor do que você, nós nunca ganharemos o coração deles, nunca os alcançaremos e nunca passaremos de um bando de religiosos que dizem viver o que pregam, mas vivem uma falsa religião. Vamos atender o pedido de Jesus, queridos? Pedir que o Senhor nos dê colírio para os nossos olhos, a fim de que possamos enxergar como Ele enxerga. Os nossos olhos são as portas de entrada para a nossa alma. Aquilo que você é depende daquilo que você está vendo, o que os seus olhos estão postos. Se os seus olhos estão postos no mundo natural e terreno, é natural e terreno e carnal que você será. Mas se os seus olhos estão postos em Jesus, não importa a circunstância, você é um homem ou uma mulher espiritual e está pronto a ter chamas de fogo nos seus olhos e alcançar pessoas com essa paixão que tem dentro de você. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Jesus disse em Mateus 18, 9, diz que se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é te entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançados do fogo do inferno. O que é que tem te feito tropeçar? O que é que tem distraído o teu olhar? O que é que tem desviado o teu olhar para Jesus? A igreja do Senhor Jesus sofre de problemas graves na visão. Alguns sofrem de astigmatismo, outros sofrem de miopia. Uns não conseguem enxergar longe, outros não conseguem enxergar o que está diante de seus olhos. E o Senhor Jesus está dizendo: eu tenho um colírio para curar essa enfermidade nos seus olhos. Eu tenho o bálsamo que é capaz de curar os seus olhos. Põe a mão nos seus olhos agora. Senhor Jesus,
Nós queremos ser curados completamente da nossa visão, Senhor. Nós não queremos ter o olhar embaçado, nós não queremos ver as coisas incompletas ou pela metade. Nós queremos ver como o Senhor vê. Nós queremos enxergar com os olhos do Teu coração, Deus. Queremos enxergar as pessoas e as circunstâncias segundo a Tua ótica espiritual, não segundo os meus olhos humanos e carnais e naturais. Eu quero prosseguir nessa carreira que o Senhor me propôs, sim, mas eu quero seguir olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da minha fé. Quero seguir olhando para Ti, para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Deixando-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo. E o meu alvo é Senhor Jesus, o meu alvo é Cristo. O meu alvo é fazer a Tua vontade, é cumprir os Teus desígnios. Mesmo que isso não me seja agradável, mesmo que isso não me pareça bom, mas eu sei que será sempre perfeita a Tua vontade. Ser consumido pelo Teu olhar. Vem, Senhor, e nos cura. Passa o Teu bálsamo em nossos olhos. Passa o Teu colírio em nossos olhos, Senhor. Tira os nossos olhos da terra e coloca os nossos olhos no Senhor. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos de seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Os nossos olhos devem estar fitos na mão do Senhor. Devem estar atentos a qualquer sinal dEle, a qualquer comando que Ele der com as suas mãos, para obedecermos, para seguirmos. Mas se tirarmos os olhos dEle, faremos como Pedro e afundaremos no meio da tempestade. Afundaremos ao sentir, ao olhar para os ventos e para as ondas que vêm contra nós. Tu és meu amado. Aleluia. Amor igual ao Teu eu jamais conheci. Aleluia. Tu és fascinante. Oh, Deus. Nada me impressiona mais do que o jeito como me tratas. Impossível confundi-lo, impossível não amá-lo, impossível não ser seu. Oh, Deus. Tua beleza me cativou. Diga, só tenho olhos para você. Oh, meu Deus, e tudo que eu disser não será suficiente para expressar o meu amor. Tua beleza me cativou. Só tenho olhos para você. Tenho olhos para você. Eu disser não será suficiente para expressar o meu amor.
beleza, tua beleza me cativou. Só tenho olhos para você. Tudo que eu disser não será suficiente para expressar o meu amor. Meus olhos estão em ti. Aleluia, Senhor. Sou consumido Aleluia, Senhor.